Signa eos qui in me creerunt, exequentur demonia super egros manus imponent, et bene habebunt. 8 de maio de 2025, Atos dos Apóstolos, Milagres e Maravilhas pelas mãos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 12 a 21. Pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e maravilhas foram realizados entre o povo. Estavam todos reunidos num só espírito no pórtico de Salomão, mas nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, apesar dos elogios do povo. A multidão de fiéis ao Senhor aumentava a cada dia que passava, a ponto de levarem os doentes para as ruas e os colocarem em camas e sofás. Quando Pedro passava, pelo menos um deles podia ser tocado pela sua sombra. Além disso, muitas pessoas vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas possuídas por espíritos imundos, que todos eram curados. O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, pertencentes à seita dos saduceus, revoltaram-se com inveja. Prenderam os apóstolos e colocaram-nos na cadeia pública. No entanto, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e, tirando-os para fora, disse-lhes: Saí, apresentai-vos no templo e pregai ao povo toda a doutrina acerca desta vida. Ao ouvirem isto, entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. Acompanhava-os uma grande graça, e pelas suas mãos eram realizados milagres e maravilhas para o povo, sinais que autenticavam a sua mensagem. O povo recebia-os com alegria e gratidão, e o número de fiéis aumentava cada vez mais. No entanto, a situação era muito tensa, pois os judeus temiam a reação das suas autoridades religiosas. O texto observava mesmo que nenhum dos outros se atreveu a juntar-se a eles. Isto mostra que desde o início, desde a vinda do Senhor, a proclamação do Evangelho sofreu as piores perseguições. Na antiga aliança, os verdadeiros profetas que davam testemunho de Deus eram odiados por aqueles cujo pai era o diabo, como Jesus testemunhou contra os seus perseguidores. No entanto, o Senhor deu continuidade à sua obra por meio dos apóstolos. Muitas pessoas vinham de todos os lugares com grande fé, trazendo os doentes e os possuídos por espíritos malignos. Eles procuravam até a sombra de Pedro, para que esta caísse sobre os doentes, e as Escrituras testemunham que todos foram curados. Que alegria e gratidão este fato deve ter despertado no povo. Essa obra de Deus poderia ter se tornado uma grande festa de louvor para todo o Israel e ter despertado muitas conversões, inclusive dos líderes religiosos, se o sumo sacerdote e os seus companheiros não se tivessem levantado com inveja contra os apóstolos. Uma inveja maligna apoderou-se deles e cegou-os profundamente. Portanto, não conseguiam nem queriam reconhecer a obra de Deus por meio dos apóstolos. Este tipo de inveja desfigura a visão e é incapaz de ver algo de bom na outra pessoa.
É como se a inveja corroesse a vítima por dentro. As autoridades religiosas viram as pessoas seguirem os apóstolos e temeram que os milagres e as maravilhas que por eles aconteciam diminuíssem a sua própria influência sobre o povo, colocando em risco a sua posição privilegiada. Não tinham outra escolha a não ser prender novamente os apóstolos, embora estes já lhes tivessem deixado claro que não obedeceriam às suas ordens para deixarem de proclamar o nome de Jesus. Lembremos-nos da declaração decisiva de Pedro, que instou as autoridades religiosas a julgarem por si mesmas. É justo, diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus? Esse julgamento dos apóstolos foi claramente confirmado do alto pela ajuda celestial que Deus lhes enviou. Um anjo tirou-os da prisão e deu-lhes uma ordem inequívoca: saiam, apresentem-se no templo e preguem ao povo toda a doutrina referente a esta vida. Vemos aqui, se a autoridade religiosa tentar impedir a ordem do Senhor aos seus apóstolos, como aconteceu nesse caso, então a Igreja Celestial intervém claramente para garantir que o plano de Deus seja cumprido. Trata-se de um sinal muito importante que enfatiza a autoridade absoluta de Deus. Somente aqueles que se esforçam para fazer a sua vontade e não aqueles que se opõem a ele podem apelar à autoridade do cargo que ocupam. Imagine a atmosfera de medo e repreensão que reinava em Jerusalém, apesar dos sinais gloriosos do amor de Deus que estavam à vista de todos. Os apóstolos, por outro lado, estavam diretamente sob a autoridade de Deus. Eles obedeceram ao anjo que os entregou. Tendo-o ouvido, foram de manhã cedo ao templo e começaram a ensinar. A sua obediência era a Deus e à ordem que haviam recebido do ressuscitado. Portanto, foi também prestada aos seus mensageiros angélicos. É doloroso verificar que aqueles que foram chamados para instruir e guiar o povo acabaram por se revelar inimigos de Deus e da verdade. Até ao fim dos tempos, o próprio Jesus e os seus discípulos terão de enfrentar a hostilidade deles. É por isso que a declaração dos apóstolos, que ouviremos novamente na próxima passagem, segundo a qual devemos obedecer a Deus e não aos homens, continua a ser importante nos nossos dias. Esta hierarquia nunca pode ser alterada. A nossa obediência deve ser sempre a Deus, em primeiro lugar. Prestamo-la de bom grado também àqueles que estão autorizados a falar em seu nome. No entanto, se eles não o fizerem, o exemplo dos apóstolos mostra-nos como o Senhor lidera o caminho. E o verso da comunhão que ouvimos hoje diz: estes são os sinais que acompanharão aqueles que creram em mim. Em meu nome expulsarão demônios e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Clama veruntius et Dominus exaudivit eos, et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos. Signa eos qui in me creerunt, exercitat